E ele sonhou com uma mulher que vomitava 3 velas amarelas acesas em pé. É espírito de rejeição mesmo. É para você ser rejeitado até o talo. E uma voz falava que ainda tinha 4. Então foi macumba pesada que meteram em tu. Ou macumba ou maldição. Essa mulher é uma maldição ou um feitiço, uma quizumba, um trabalho feito para você. Olha a profundidade das profundidades do sonho. Olha, quem é que está me assistindo aí? Sonhei com uma mulher que vomitava 3 velas. É um espírito de rejeição. Mas essas velas foram... mostra que houve feitiço, né? Velas acesas em pé. E uma voz falava que ainda tinha 4 velas. Então tenha muito cuidado com rejeição, senão você não vive neste mundo, não. As pessoas te rejeitam até pelas qualidades. Veja aí no nosso canal, Espírito de Rejeição, Joilson de Assis. Eu até me assustei, pastor, tá vendo? É um negócio meio fantasmagórico, né? Fantasmagórico. Uma mulher abre a boca, aí sai 3 velas acesas em pé. Aí depois uma voz diz que ainda tem mais 4. Isso é um espírito de rejeição. Você tem que atacar os espíritos de rejeição, né? Essa mulher do sonho que eu falei está hoje com um homem. Eu namorava na época. Foi logo depois desse sonho. Ela tentava me atacar e não conseguia. Algo me brindava. É um feitiço que fizeram pesado para você. Pode ser ela, pode ser outra. Ela pode ser apenas a imagem, né? A imagem. Pode ser ela, pode ter sido outra. Esse sonho é terrível. Você tem que se acordar, fazer um voto, um pacto, tá? Para você escapar disso. Espírito de rejeição é a pior coisa que existe. Espírito de rejeição, a pessoa morre no meio da multidão sozinho. É uma coisa horrível. Rejeitado por tudo. E a especialidade deles é isso aí. Cada espírito ou cada casta de demônios tem a sua especialidade. Você está entendendo? Senhor, meu gatinho, olha, estou sabido, ele está aqui debaixo da mesa. Tem demônios de rejeição, tem demônios de doença, tem demônios de vício, né? Alguns deles repetem muito a mesma palavra, né? Foi a pergunta que me fizeram hoje de manhã também. Por que os demônios ficam repetindo o nome de doenças? O demônio de doença, ele fica repetindo doença. Ele, quando aparece, ele fica só falando em doença. Ele fica falando no ouvido da pessoa que a pessoa está doente, até a pessoa ficar ou achar que está. Aí lascou. Aí a pessoa começa a fazer exame no dedo do pé, aí vai subindo, e os exames dando tudo errado, até que um dá uma doença, pronto, aí lascou. Isso é uma tática do inferno, né? O demônio de rejeição também, ele repete palavras. Eu estou te respondendo porque os demônios ficam repetindo palavras, mantras. Por exemplo, um demônio de rejeição, aí fica, você é feio. Fica de noite falando no ouvido do cara aqui, ó. Você é feio, você não presta, você é mole, você é estúpido, você é feio. Isso é o demônio, né? Quem é que está entendendo? Um espírito de doença. Aí fica falando doença que eu não quero falar agora de manhã. Eles falam assim, ó. É o chamado sussurrantes. Veja aí no nosso canal, sussurrantes. Joilson de Assis. Dá uma olhadinha. Sussurrantes são espíritos que sussurram. Deixando bem claro que tem espíritos bons que sussurram também. Tá? A tia do meu marido só vive falando que está doente, todas as doenças ela tem. Às vezes parece uma coisa psicológica, mas não é, são demônios mesmo. Porque percebemos que pessoas saudáveis, bonitas, lindas e cheirosas ficam dizendo que estão doentes até ficarem. Espírito de Deus, tenha misericórdia de todos os seres da terra, né? Se não fosse o Espírito de Deus, a gente estava full lascado.
Fu lascado. Era. Aí eles ficam dizendo: mulher não presta, homem não presta. Eles ficam falando no ouvido do cara, velho. Chamados sussurrantes. E eles tentam convencer a pessoa de algo. Se é ciúmes, fica seu marido. Se é ciúme no marido, sua mulher. São chamados sussurrantes. Eles são baixinhos. Geralmente são baixinhos, parecidos com aqueles bichinhos que ficam suricato. Eles gostam muito de suricato, não sei porquê. Às vezes eles se apresentam como suricato, né? A boca fala do que o coração está cheio. Exato, muito obrigado, Thaís. A boca dos demônios fala isso porque o coração deles está cheio disso. Para encher teu coração, para você engravidar. Porque você engravida pelo ouvido. Está entendendo? O corpo engravida por uma parte, a alma engravida por outro e o espírito engravida por outro. A alma, ela engravida através do ouvido. Isso às vezes existe em casa assim. Na casa existe sussurrantes em casa. Veja aí, tudo sobre sussurrantes. Joilson de Assis. Minha gente, isso é horrível. Isso é o quê, rapaz? Horrível. É horrível. É o churucato, né? Chiricato. Eles andam em bando. E quando eles andam sozinhos, os piores são sozinhos. Eles são como anões. Os piores que são chefe. Mas quando eles andam em bando, é muito utilizado na puíca. Os caras fazem pacto com demônios e os demônios contratam os sussurrantes. Aí os sussurrantes saem no ouvido das pessoas de noite. Isso já aconteceu centenas de vezes de eu orar e eu dizer: Deus, mostra para essa pessoa, e a pessoa acordar com alguém falando no ouvido dela. Sim, eu já vi muitos sussurrantes também. Eles também se transformam em pessoas que você gosta. Eles dão um holograma, né? Toda vez que havia eleição, aparecia um político que eu gosto muito dele, é bonitão, falador, né? Toda eleição que eu ia voltar, esse político aparecia para mim e dizia: Joilson, eu preciso do seu voto. Aí eu votava. Eu dizia: não, eu sonhei, eu vou votar. Às vezes eu estava contra ele, mas eu votava por causa do sonho. Mas um dia ele apareceu para mim e eu estava exatamente fazendo pesquisa sobre sussurrantes e ele apareceu para mim na época da eleição. Nas eleições. Aí ele veio no meu quarto com aquela camisa, ele gostava de uma camisa assim como a minha, camisa manga branca, manga, né, bonitão, do jeito dele mesmo, né? Ele: Joilson, eu preciso do seu voto. Aí eu dormindo, eu olhei para ele: olha, como você pode controlar os sonhos, eu ensino como controlar os sonhos, tá? Eu olhei para ele e disse: você não é fulano, não. Você não é fulano. Quem é você? Mesmo assim, ó. Eu estava dormindo e não estava. É como se eu tivesse acordado e dormindo, entendeu? Aí eu disse: você não é fulano, não. Quem é você? Aí o holograma dele começou a falhar. Começou a falhar o holograma dele. E virou um anãozinho, da orelha bem grande. Aí ele viu que eu estava vendo ele. Eu olhei assim para ele. Eu disse: está repreendido em nome de Jesus. Ele fez: começou a tremer. Desapareceu. Eu digo: eu acho que fulaninho tem paquitu. Aí os bichinhos vêm pedir voto para ele de noite. Aí às vezes por isso que o cara faz uma coisa. Era um holograma. Quando eu disse: quem és tu? Você não é fulano. O holograma começou a falhar e passou. Aí era um anãozinho das orelhas bem grande, parecido com aquela do desenho. Deu curto-circuito no holograma dele. Foi exato, Fernanda, deu curto-circuito. Aí ele fez... Aí virou um anãozinho. Aí eu olhei para ele e disse: é você, né? Tá repreendido. Aí ele foi embora. Tá vendo como é que agem os sussurrantes?